Olá, meus irmãos, boa noite. Louvado seja Deus por mais um dia, mais uma noite na presença do Senhor. É bom estarmos juntos. Deus tem um chamado para cada um de nós, para que juntos possamos glorificar, exaltar o Senhor. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Salmos 146. Salmos 146. Vamos ler juntos, do versículo 1 ao versículo 10. Vou pedir que você também venha compartilhar esse vídeo. Você que já começa a nos assistir e você vai debaixo da sua tela, tem aí um ícone de compartilhar. Nos ajude aí, fazendo com que esse encontro seja alcançado pelos nossos amigos. E compartilhe então esse vídeo, nesse momento. Vamos ler juntos, Salmo 146. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, aleluia. Vamos orar ao nosso Deus, Pai bendito. Nós oramos a Ti nesse momento precioso. Ó Pai, Te damos graças porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor da nossa vida, e o Senhor nos escolheu para Te louvar, para Te adorar, para glorificar o Teu nome. Sê conosco, Pai, ajuda-nos pelo Teu Espírito a Te adorar da maneira que só o Senhor é digno de ser adorado. Ó Pai, ajuda-nos a Te bendizer, ensina-nos a louvar a Ti, perdoa-nos pelos nossos pecados, toca nos nossos lábios, toca no nosso coração, toca nas nossas mãos, santifica-nos, purifica-nos, para que tudo que venhamos Te oferecer seja purificado por Ti, Pai. Seja santo ao Senhor, seja agradável a Ti, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Toma aqueles que estão nesse momento fazendo parte desse encontro, alguns em suas casas, outros nos seus trabalhos, ainda outros, Pai, talvez num leito de um hospital. Não sabemos aonde essa tela pode alcançar, ó Deus, não sabemos em que lugar essas palavras podem chegar, esses cânticos podem tocar, ó Pai, mas o Senhor sabe. Eu peço, Pai, que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor visite cada família, que o Senhor visite cada pessoa cujo coração está rendido, quebrantado, contrito diante da Tua presença. Visita com milagre, visita
como é bom louvar ao Senhor e expressar a nossa confiança no Senhor através da nossa oração. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas no capítulo 18. Lucas 18, e a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aqui, irmãos. Toda parábola contada por Jesus tem um ensino principal. E todas as vezes que você for estudar uma parábola de Jesus, não se prenda aos detalhes. Veja a lição principal dessa parábola. A lição principal da parábola aqui está no versículo 1. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que Jesus quer dizer para mim e para você é que nós nunca devemos desanimar na vida de oração, porque facilmente a gente desanima, facilmente a gente esmorece. Por que a gente desanima? Por que a gente esmorece de orar? A oração é um dever. Antes de nós compreendermos que a oração é um privilégio, nós precisamos entender que a oração é um dever. Antes do dever se tornar um prazer, a oração é um dever. A oração é uma responsabilidade de todo crente. A oração é uma obrigação. A oração é um mandamento. É o imperativo de Deus para nós. É uma ordem. Ou seja, nós temos que orar. Nós temos que orar não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos. Alguém disse que a oração é o oxigênio da vida cristã. A oração é a principal evidência de que eu sou uma pessoa convertida. Se você quer saber se alguém é convertido, uma das principais evidências é que essa pessoa ora. Se eu sou uma pessoa convertida, eu oro, eu preciso orar, eu devo orar, eu necessito orar. A oração faz parte do meu compromisso, a oração faz parte do meu dever. E ele diz ainda no versículo 1 que o dever de orar é quando? É sempre. A oração que você faz hoje não serve para amanhã, não serve para a semana que vem. Você ora hoje para o dia de hoje. Amanhã tem que começar tudo de novo, tudo outra vez, orar outra vez, se comprometer outra vez, ter comunhão com Deus outra vez. Salmo 55, versículo 17 diz: à tarde
pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas, lamentarei e ele ouvirá a minha voz. Veja o que diz o texto: tarde, manhã e meio-dia. Quantas vezes Davi está orando aqui, Salmo 55, versículo 17, quantas vezes ele ora? Tarde, ele diz tarde, pela manhã e ao meio-dia, 3 vezes. Quantas vezes que Daniel orava? 3 vezes. Salmo 5, versículo 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, eu oro pela manhã, eu oro ao meio-dia, eu oro à noite, eu oro ao deitar. É uma vida de oração. Salmo 119, versículo 62, Davi já dizia lá: eu levanto à meia-noite para orar. E por isso, meus amados irmãos, Jesus vai nos ensinar aqui algo preciosíssimo no versículo 7 de Lucas 18, que é o texto que a gente está. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Será que Deus não vai responder? Será que Deus não vai lidar com a sua causa? Será que Deus não lhe concederá justiça, uma vez que você está clamando a Ele dia e noite? É o que diz o texto. Então, irmão, veja, você foi escolhido para salvação. Você foi escolhido para ser enviado por Deus para uma missão. Mas você foi escolhido também para clamar a Deus dia e noite. Ou seja, é orar continuamente, orar sempre. E aí vem a frase que Jesus diz no final do versículo 1: e nunca esmorecer, e nunca desanimar. A gente poderia colocar aqui hoje umas 20 razões por que a gente desanima na vida de oração. Talvez aqui umas 20 razões porque a gente esmorece na oração, mas a principal razão está aqui no final do versículo 7. Embora pareça demorado em defendê-los. Muita gente desanima de orar porque parece que Deus demora a responder. Então você começa a orar pelo seu marido, você começa a orar pela sua esposa, você começa a orar por um filho, você começa a orar por uma causa que você tem, você começa a orar pelo seu problema, você coloca diante de Deus, e a semelhança do salmista, você ora de manhã, você ora de tarde, você ora de noite, você ora uma semana, você ora 2, você ora 3 semanas, você ora um mês, você ora 1 ano, 10 anos, 20 anos. Parece que Deus não responde. E o que acontece? Você simplesmente desanima. E o que vem na sua mente é: eu estou perdendo o meu tempo. Eu estou orando, mas Deus parece que não está nem aí para as orações que eu faço. Eu estou orando, mas parece que Deus não está se importando comigo. E aí você vai desanimando, você vai esmorecendo. E é tão interessante, meus amados irmãos, que isso é fato na nossa vida cristã. Às vezes a gente começa a orar por um assunto e em uma semana a gente pega firme naquela oração, naquele assunto, naquela causa, e aí você tem algo a colocar diante do Senhor, e você sabe que só Deus pode responder, você sabe que só Deus pode resolver aquele problema seu, e você sabe que aquele problema Deus só vai responder através da sua oração, e você tem que orar sem desanimar, sem esmorecer. Eu vou te dar pelo menos 3 razões pelas quais você não pode desanimar na sua vida de oração. Número 1, você precisa orar com humildade. Como não desanimar na vida de oração? Orando com humildade. Veja no versículo 9, que Jesus vai contar a segunda parábola no campo da oração. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos e se consideravam justos e desprezavam os outros. O nome disso é soberba espiritual.
Veja que no versículo 14, Jesus vai dar a moral da história da parábola. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo que se exalta será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha será o quê? Exaltado. Só ora quem é humilde. No texto que nós estamos, Jesus vai usar aqui a figura de uma viúva que tem uma causa. E a viúva é aquela figura que representa a classe dos mais necessitados. Aliás, o próprio Jesus se coloca como pai dos órfãos e das viúvas. As viúvas eram as pessoas dependentes e carentes. E Jesus vai usar então aqui essa figura da viúva, exatamente uma referência de alguém humilde, dependente, necessitado, exatamente para mostrar que ao nos aproximarmos de Deus para orar, nós temos que entender que nós também somos carentes. Ao nos aproximarmos de Deus para orar, nós precisamos entender que somos dependentes do Senhor, necessitados dele. Então, nós temos que ter humildade de nos compadecer diante do Senhor, porque de fato nós precisamos dele. E sem ele nós não conseguimos nada. E sem ele nós não somos nada. Não conseguimos absolutamente nada. E para isso tem que haver então um reconhecimento da nossa parte, quebrantamento do nosso coração. Tem que haver humildade na nossa postura. Você lembra de Pedro? O homem soberbo, arrogante, orgulhoso. Ele disse para Jesus que qualquer um poderia negar a Jesus, menos ele. Que qualquer um poderia fazer qualquer coisa com Jesus, mas ele seria incapaz de cometer algo contra Jesus. Ele estava disposto a ir para a cruz no lugar de Jesus. E você conhece a história de Pedro? Deu no que deu. Negou a Cristo 3 vezes. Mas é tão interessante que aquele Pedro do Evangelho, que negou a Cristo 3 vezes, ele é completamente diferente. Ele tem uma atitude completamente diferente do Pedro da Epístola. Porque o Pedro do Evangelho é o Pedro arrogante, soberbo, altivo. Mas o Pedro da Epístola é o mesmo homem, mas agora completamente quebrantado, submisso, humilde. E enquanto nos evangelhos ele nega Cristo, na sua arrogância e soberba, lá na sua epístola de 1 Pedro 5, versículo 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Aí ele vai dizer lá no versículo 8, porque o diabo, vosso adversário, está em vosso derredor. E se você não for humilde, e se você não buscar a Deus em oração, através desse sentimento de dependência, através desse sentimento de necessidade, de humildade, o diabo vai devorar a sua vida, como ele tentou fazer também com a vida do próprio Pedro lá atrás. Quis devorar a vida de Pedro. Se não fosse a intercessão de Jesus por Pedro, em Lucas 22, versículo 32, a fé de Pedro já teria desfalecido. Jesus mesmo disse: Pedro, o diabo quis peneirar você por causa da tua soberba. O diabo estava pronto para destruir você, Pedro, por causa do teu orgulho. Se não fosse a minha intercessão, a tua fé já teria desfalecido. Tiago 4, versículo 6, o que diz lá? Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, a primeira forma de você ter uma vida de oração sem desanimar é você sempre orar com humildade,
na dependência de Deus. A segunda maneira de orar para não desanimar, número 1, então, orar com humildade. Número 2, orar com fé. E orar com expectativa, com confiança. Quando Jesus faz essa pergunta no final da parábola, Lucas 18:8, quando ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Veja que o assunto principal da parábola é a oração. E para que a gente possa orar, a gente precisa ter o quê, irmãos? Fé. A gente precisa ter confiança. Mateus 17:20, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, se tiveres fé. Agora, fé em quê, irmãos? Fé em Deus. Fé na pessoa de Deus. Fé nesse Deus que é o Deus soberano. Fé nesse Deus que é o Deus que governa todas as coisas. Fé nesse Deus que é o Deus todo-poderoso, é o Elohim, é o Shaddai, Yahvé, Adonai. Esse Deus que tem todos os nomes, que tem todos os atributos de poder, de graça, de misericórdia, de justiça, de bondade. Você tem que se dirigir a esse Deus. Salmo 62, versículo 1, Davi nos ensina a orar. Somente em Deus minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Olha o que ele diz em Salmo 62, versículo 8, ele faz uma convocação geral: confiai nele, ó povo, em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Ou seja, irmãos, creia em Deus, creia nas promessas de Deus. É isso, irmãos, orar é se apropriar das promessas de Deus, é tomar posse da palavra de Deus para a sua vida. Para cada necessidade de um crente existe uma promessa. Para cada dificuldade que você enfrenta, Deus tem uma palavra. Então é você orar, é você se apresentar diante de Deus completamente quebrantado e dizer: Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu espero em Ti, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua promessa, eu creio naquilo que o Senhor disse, eu creio que aquilo é para o Teu povo, eu creio que aquilo é para os Teus filhos, eu creio que aquilo é para mim, Senhor, eu me aproprio disso. Eu espero nisso, eu confio nisso. Então, orar é você orar com fé e com expectativa, com confiança. Se você observar bem aqui Lucas 18, texto que nós estamos, versículo 6, considerai no que diz esse juiz iníquo. Esse juiz aqui é iníquo, é um juiz errado, ímpio, completamente contrário às leis de Deus. Mas quem é o nosso Deus, irmãos? Quem é o objeto da sua oração? Mateus 7,11 diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, a oração aqui não é para o juiz iníquo, mas a oração que você faz é para o justo juiz. A oração aqui é para o juiz dos juízes, aquele a quem você ora, e ao orar a esse justo juiz, você tem a convicção de que ele tem planos para a sua vida, de que ele tem pensamento de paz ao seu respeito. Deus tem projetos para a sua vida. Ele diz em Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E no versículo 3 ele diz: buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmão, ora com humildade, mas ora também com fé, com confiança, com esperança. Ora crendo, ora com alegria, ore com expectativa de que Deus tem poder para fazer, Deus tem poder para realizar. Se você não tem essa convicção, se você não tem essa confiança, se você não tem essa esperança, se você não tem essa expectativa, não adianta orar. Não adianta orar. Se você acha que a oração não transforma nada, que a oração não muda nada, então não adianta orar. Melhor ficar do jeito que está e deixar as coisas acontecerem, indo de mal a pior. Para orar, precisa orar com confiança, com esperança, com motivação. Orar acreditando que Deus é poderoso para fazer até muito mais do que aquilo que você pede a Ele. Agora eu quero concluir colocando aqui a terceira lição. Então, número 1, nós temos que orar com humildade. Número 2, orar com expectativa. Em terceiro lugar, orar com ousadia e coragem. Versículo 7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Quem são os escolhidos do Senhor? Somos nós. Nós somos o povo escolhido do Senhor, nós somos geração eleita. E porque nós somos escolhidos do Senhor, nós somos povo do Senhor, nós somos então os chamados por Deus. E por que nós somos chamados? Porque nós somos chamados pelo Senhor, nós somos o quê? Justificados pelo Senhor. E porque nós somos justificados pelo Senhor, nós seremos glorificados. Então, irmãos, presta atenção. Você e eu, nós, os escolhidos do Senhor, o povo do Senhor, nós vamos orar. Nós vamos orar. E quando nós vamos orar, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que nós não sabemos orar como convém. É que nós não sabemos orar de maneira adequada. E por isso Deus colocou o Espírito Santo em você. Deus colocou o Espírito Santo em você. E você então tem o privilégio de orar a um Deus que está em você. E porque esse Deus está em você, Ele conhece as suas causas, Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece as suas necessidades, e Ele vai então interceder por você com gemidos inexprimíveis. Então você não é um João ninguém, você não está largado nessa vida, você não é uma viúva desamparada. O que Deus está dizendo é: considerai o que diz este juiz. E a figura desse juiz iníquo é para contrastar a figura do justo juiz, a figura de Deus. Você, quando vai orar, você ora na mediação de Cristo, você ora em nome de Jesus, você pede em nome de Jesus. João 14:12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Será que você crê nisso? Você acredita nisso ou não? Ele vai fazer na sua vida, Ele vai operar na sua vida, Ele vai trabalhar na sua vida para quê? Não é para encher o seu ego, é para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, Jesus responde às nossas orações para que Deus seja glorificado em nós. Jesus responde às nossas orações para que Deus seja glorificado nas nossas causas. O mediador dessa glorificação é Jesus. Lembra de João 2? Jesus está lá
nas bodas de Caná da Galileia, Maria está lá e ela percebe naquele ambiente festivo que acabou o vinho. Ela chama os serventes ali e ela diz: olha, fazei tudo o que ele vos disser. E quando nós fazemos tudo aquilo que Jesus nos diz, existe uma possibilidade ou não de acontecer um milagre. Quando nós obedecemos plenamente o que Jesus nos manda, existe possibilidade ou não de acontecer um milagre na nossa vida. Quando nós estamos sob a intercessão, quando nós estamos sob a mediação de Cristo, tudo pode acontecer na nossa vida. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos ter ousadia na nossa oração. Josué estava no campo de batalha, e no campo de batalha ele ora. E porque ele ora, Deus muda o movimento de rotação e de translação. Deus segura o eixo da terra por causa de alguém que orou. Ezequias pede a Isaías uma prova de que Deus responderia a sua oração. Isaías diz: não tem problema, eu vou te dar uma prova de que Deus vai responder a sua oração. Vamos atrasar o relógio por 1 hora no movimento de rotação, só para você entender que o nosso Deus responde às nossas orações. Então, meus amados irmãos, podem ter certeza, versículo 7, Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça estar demorando. Nós não mandamos na agenda de Deus, nós não damos ordens a Deus, nós não ordenamos o horário de Deus. Mas eu tenho certeza, eu quero dizer para você, que Deus nunca chega atrasado na nossa vida. Ele não chega nem atrasado, nem adiantado. Quando Deus chega, Ele chega na hora certa. Em João capítulo 11, lamentando a morte do seu irmão Lázaro, Maria disse para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus atrasou, do ponto de vista dela, 4 dias. Mas Jesus disse para Maria: Maria, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não importa se está morto, não importa se está acabado, não importa se está destruído, não importa se não tem mais esperança no coração de outras pessoas, não importa se todo mundo já decretou falência, não importa se as pessoas ao seu redor já não creem mais numa possibilidade. O teu coração precisa crer, porque se você crer, Deus tem poder de manifestar a glória dele na sua vida. Isso é um privilégio nosso, irmãos. Só o povo de Deus consegue isso. Um privilégio que Deus concedeu àqueles que são deles. Só os escolhidos têm essa ferramenta. Só os escolhidos têm esse meio de graça, que é a oração, a intimidade com Deus, quando você fala e quando você ouve a voz do Senhor. Deus não está pedindo você muita coisa. Deus não está te dando uma lista de pedidos. Deus não está te dando aí uma lista de inúmeros pedidos que você não consegue dar conta daquilo que Deus pede. Deus só está pedindo para você orar. Deus só está pedindo para você orar. E você às vezes quer resolver as coisas de outro jeito. Deus só está pedindo para você orar. E você às vezes quer se precipitar e agir da sua forma, do seu jeito. E aí vai se embaralhando, vai se emaranhando cada vez mais em problema atrás de problema na sua vida. Todos os nossos problemas seriam enfrentados e seriam resolvidos se nós orássemos mais, se nós confiássemos mais em Deus, se nós deixássemos Deus agir.
Mas muitas vezes a nossa vida é tão corrida que nós não temos tempo na nossa agenda para orar. Mas eu quero dizer para você uma coisa hoje, que não existe nada mais poderoso na terra do que a oração. Porque a oração faz a conexão da fraqueza humana com a onipotência de Deus. A oração é o elo, a oração é a aliança que liga a sua fraqueza com o poder de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não esmoreça na sua vida de oração. Não desanime na sua caminhada de oração. Seja humilde quando for orar. Ao orar, tenha fé, tenha expectativa, tenha ousadia, tenha confiança. Ore com coragem, porque quando você ora, você está orando ao Deus que tem poder e tem o controle de todas as coisas. E você tem acesso, livre acesso ao trono da graça de Deus através de Cristo Jesus. E você, ouça isso, você é a pessoa mais privilegiada que existe no mundo. Você é a pessoa mais privilegiada que existe no mundo. Diga isso, eu sou. Diga, eu sou a pessoa mais privilegiada que existe no mundo. E por que você é? Porque você fala diretamente, através de Jesus, você fala diretamente com aquele que pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Você fala diretamente com ele, através de Jesus. Que privilégio. Se apropria disso. Como vale a pena servir a Deus. Como vale a pena estar na presença do Senhor. Como vale a pena ser fiel a Deus. Que privilégio para nós fazer parte desse povo maravilhoso, escolhido por Ele, separado, chamado, justificado, um povo que será glorificado pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que o Senhor responda a oração que você fizer a Ele nesta hora. Talvez você precise de uma cura, talvez você precise de um livramento, talvez você precise de um milagre financeiro, talvez você precisa de um milagre conjugal, familiar, talvez um milagre profissional, talvez o milagre que você precisa seja um milagre na sua vida espiritual. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos a Ele. Que Ele conceda o desejo do teu coração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai bendito, nós oramos a Ti nesse momento e Te louvamos pela Tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar aqui ao redor, ó Pai, da Tua palavra, que o Senhor nos concede de poder, ó Deus, orar ao Senhor, de poder estar na Tua presença, de poder estar clamando a Ti, ó Deus, bendito seja o Teu nome, que ouve as nossas orações, Pai. Obrigado por todo o Teu cuidado, obrigado pelo Teu zelo, obrigado pela Tua presença na nossa vida, obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que responde às nossas orações, aquele que sustenta a nossa vida, não permitindo que venhamos permanecer no chão do desânimo. Ó Deus, levanta aquele que está caído nessa hora, levanta aquele que está esmorecendo, sustenta, fortalece o meu irmão e a minha irmã. Faz o milagre dentro desta casa, faz o milagre nesta vida, do alto da cabeça à planta dos pés, restaura, encoraja, fortalece, vivifica, em nome de Jesus. Responde a essa oração, cada pedido de oração que está sendo colocado diante do Senhor nesta hora, Pai. Faz o milagre da Tua providência, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Convém que o Senhor seja exaltado, bendito, glorificado, através das nossas orações, da resposta às nossas orações. Em tudo Te damos graças, ó Pai, e de todo o nosso coração Te bendizemos. Obrigado pela Tua presença na nossa vida. É o que Te pedimos, Pai,
em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém. Olha, não esqueça de compartilhar esse vídeo, vai no finalzinho da sua tela aí e aperta aí no link compartilhar, espalha para os seus amigos para que você abençoe a vida deles, ok? Boa noite, Deus te abençoe.